Gente, hoje é Dia Nacional dos Quadrinhos. Muitas coisas mudaram desde a publicação de Nhoquim e Zé Caipora, que foi a primeira história em quadrinhos brasileira. E você vai conhecer um pouquinho melhor sobre a importância e como é feito esse verdadeiro meio de comunicação de massa. E não é só isso não, você vai entender quais são as diferenças e semelhanças entre profissionais chargistas, quadrinistas e cartunistas. O desenho deixa a vida mais colorida e alegre, assim como o programa de hoje. Então não sai daí, que o Ver Mais começa agora. Os quadrinhos existem desde a antiguidade e se tornaram um importante meio de comunicação de massa. E não pense você que é coisa só para criança, não. Eles atingem boa parte da população através da linguagem e do fácil entendimento da mensagem. Além dos quadrinhos, surgiram também outras formas de arte através do desenho, como as charges e os cartoons. Nós recebemos hoje aqui no estúdio o Marcos Vaz, que é quadrinista, e o Rafael Camargo, que é cartunista, para contar essa história pra gente. Tudo bom, gente? Legal. Começa explicando assim pra gente, qual é a diferença entre a profissão cartunista, quadrinista, chargista? Marcos. Olha, o que eu vejo assim, o termo generalizado é o cartunista, né? Todo mundo acaba sendo cartunista, sendo chargista ou quadrinista, né? O cartunista, ele faz um trabalho mais universal, né? Um trabalho que é entendido em qualquer região. O chargista, eu acho que ele poderia até falar que ele é chargista, né? Rafael. Bom, o chargista, ele faz um trabalho mais político, então ele é mais compreendido dentro de uma região específica, né? E o quadrinista é quem faz história em quadrinhos, né? Então, por exemplo, o Maurício de Souza é quadrinista, mas ele é mais conhecido como cartunista, né? É o termo mais geral, mais generalizado. Agora, Rafael, aqui no Brasil dá para fazer uma coisa só? Porque comentam muito, eu sou ilustrador, mas eu faço cartoon, mas eu faço quadrinhos também. Desenhando bem, a gente faz de tudo um pouco. É assim que acontece mesmo? Na verdade, eu acredito que o desenho está muito associado ao nível cultural do país, né? Então, se você tem pessoas que leem muito, que conseguem assimilar as notícias, vão assimilar muito mais fácil qualquer desenho, qualquer informação, seja ela gráfica, textual, arte, enfim. E é o que o Marco falou. A charge ela é sempre associada a um contexto histórico, o cartoon mais associado ao traço de cartoon americano, e até o caricaturista, que é a caricatura, então a coisa meio que se mistura dentro de um bolo. Assim. Faz de tudo um pouco, né? Agora, Marcos, como é que está esse mercado? Como é que você consegue se diferenciar no mercado hoje de desenhos? Olha, na verdade, eu já estou nesse mercado há 20 anos, né? Comecei muito cedo. E o meu diferencial é que eu trabalho mais na área educativa, né? Então, meu quadrinho é um quadrinho mais focado na educação. Eu comecei fazendo quadrinho também, não era esse o meu objetivo, mas ele acabou intuitivamente indo para esse lado, né? Então, o meu foco hoje não é bancas, por exemplo, né? Eu trabalho com o terceiro setor, trabalho com governos, com prefeituras, com ONGs. Eu acho que eu me autodenomino hoje um ativista, um quadrinista social, um ativista do social, na realidade, né? Agora estou montando uma ONG, inclusive com o meu personagem Brasilzinho, que é o Instituto Brasilzinho, para trabalhar realmente focado no terceiro setor, né? Que é um grande filão e é um trabalho que me dá muito prazer e muita satisfação, vide a resposta das crianças, né? As crianças adoram o meu trabalho, elas têm um interesse muito grande pelos meus personagens e eles têm um cunho social muito forte. Então, assim, eu vejo meu quadrinho como um quadrinho a serviço da população e a serviço da criança. Um quadrinho realmente que instrua e divirta, né? A gente já vai entrar nesse assunto das crianças também. Agora eu quero saber só de você, Rafael, como é que foi todo esse início? Como é que você começou a desenhar? Você sofreu algum preconceito, de repente, da família? Vai desenhar? Não, vai estudar, menino. Então, na verdade, a minha família sempre foi muito incentivadora, assim, desse processo. Lá em casa, até a gente tinha pessoa do interior aqui, de Pato Branco. E a gente tinha um banheiro no fundo da casa, assim, e minha mãe deixava viajar no banheiro, assim, então a gente pintou de tudo. Eu acho que as histórias de todas as pessoas que trabalham com desenho são bem parecidas, assim. Desenhava-se muito, fazia muita bagunça. Né? E assim vai, né?
Bom, gente, viajar no tempo traz lembranças de coisas que marcam a vida das pessoas. Os quadrinhos fazem parte do passado e da cultura de muita gente. Vamos conhecer melhor como tudo começou. Na mesma época em que apareceram o cinema, o telégrafo sem fio e o raio-x, surgiu nos Estados Unidos uma nova forma de comunicação que se tornou a grande referência do século XX. As histórias em quadrinhos. Mas esse tipo de expressão, também conhecida como arte sequencial, é muito antiga e foi usada por praticamente todas as civilizações desde a pré-história. Você tem manifestações desse tipo de texto combinado com imagem desde o Egito Antigo, né, na Roma Antiga, quer dizer, praticamente todas as civilizações usaram, né, a associação de texto e imagem, e isso já é história em quadrinhos, né? O que a gente entende atualmente por história em quadrinhos é quando entra a questão da imprensa. Né? Então, a nossa história em quadrinhos contemporânea, né, é a associação de texto e imagem impressos. Os quadrinhos se tornaram um dos mais importantes meios de comunicação de massa e criaram uma linguagem própria, que mais tarde foi usado na televisão, na publicidade e no cinema. Acontece, então, que há a evolução, né, da tecnologia cinematográfica. Hoje você pode fazer tudo. Né? Você pode fazer heróis voando por cima da cidade, né? Você pode criar o que você bem entender com a tecnologia que o cinema dispõe. Então, é uma coisa mais ou menos óbvia que o cinema vai buscar, né, na história de quadrinhos, heróis que já são conhecidos, consagrados, né? Quer dizer, aquilo já tem uma pré-afirmação diante do público, né? Você faz o filme do Batman, todo mundo já sabe quem que é o Batman, né? Mais fácil do que criar, né, um personagem, né, totalmente diferente. Títulos e personagens bem-sucedidos não faltam. As aventuras de Asterix e Obelix, Snoopy e Charlie Brown, a Turma do Pererê. Isso sem falar no famoso Homem-Morcego. O Herói, criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, foi publicado pela primeira vez em 1939. O sucesso foi tanto que até hoje Batman é um dos mais conhecidos super-heróis do mundo. Foi adaptado para o cinema e para a televisão diversas vezes. Apesar de muitas vezes associados somente a crianças e jovens, os quadrinhos foram criados originalmente para os adultos. Quando você tem associação de texto com a imagem, claro que a coisa fica mais atraente para o jovem, né? Fica muito mais bonito, mais fácil, né? Mais tranquilo para ele absorver aquilo tudo. Você não precisa ler a descrição de uma cena, a cena já está representada, né? Posso citar um exemplo pessoal, que eu aprendi italiano sem jamais ter estudado, só lendo história em quadrinho, né? Quer dizer, a força da imagem associada ao texto é muito grande.